doentes e quando são muito fortes e muito insepulares, não se altera no nada. Vamos então para os anos 60 e 70, que já são mais recentes. Os anos 60 e 70, simplificando o que todos sabem, foram marcados pela guerra, ou guerras, pela imigração, sobretudo para a Europa, pelas migrações internas, dos vários interiores para o litoral, a começar na área metropolitana de Lisboa, pelo crescimento económico apreciável, que já vinha nos anos 50, pelo estertor do regime político, que começou nas eleições de 58, se não começou antes, provavelmente começou no fim da guerra, mas na sua fase mais visível, que se estende ao longo dos anos da década de 60 e começo da de 70. A fase final desse período é marcada por grandes modificações, que levam alguns, como sabem, a dizer que muito do que ainda hoje se discute é tributário do que se discutia naquela altura. A acabar no Alqueva e a continuar em sítios. Temos a viragem para a Europa, em termos de imigrantes, remessas de imigrantes e de balança comercial. Temos o fenómeno da urbanização acelerada, quando as cidades deixam de ser centros urbanos de base rural, que eram no Portugal dos anos 40 e começo dos anos 50, para passarem a ser verdadeiramente realidades autónomas das raízes rurais. O fenómeno metropolitano, a despontar, primeiro na área metropolitana de Lisboa, depois estenderia para outras áreas. O crescimento da classe média, e é pena que não venha o Vasco principalmente falar-vos disso, porque ele tem um artigo notável, que o gajo tem dificuldade, há coisas na vida espantosas, em detectar em que circunstâncias foi publicado, mas eu lembro perfeitamente desse artigo no Expresso, como se fosse hoje, que se chamava Pássaro de Três Penas do mesmo pássaro. E em que ele defendia esta teoria, que me parece muito interessante, a de que 1820, 1910, 1974, depois que o meio de 1926 era um pouco mais confuso, mas também cabia, correspondia ao culminar de períodos de ascenso de uma classe média sem acesso ao poder político. E, portanto, tinha havido períodos de algum crescimento económico relativo, criando um poder social, económico e social, sem poder político. E o bolo era repartido por menos do que aqueles que ambicionavam esse bolo. Em qualquer caso, voltando aos anos 70, parece-me que é também uma boa visão essa. Mas desse período, final dos anos 60 e começo dos anos 70, há outras características que duraram até hoje. Por exemplo, a intersindical. A unicidade sindical começa na abertura sindical do marcelismo. Às primeiras eleições para os sindicatos, constitui-se a intersindical. Coisa que hoje já não recordamos, mas constitui-se. E naturalmente já com a influência política ou partidária dominante que tem hoje. O arranque do Serviço Nacional de Saúde, com a fusão das caixas de previdência com os centros de saúde então criados. São uma criação no princípio dos anos 70. O veia-simonismo, que tenho dito em várias ocasiões, vou aproveitar uma vez mais para dizer que dominou a educação em Portugal praticamente nos últimos 30 anos. Que nós tivemos, com diversos ministros, todos discípulos e colaboradores do veia-simão, quase todos, digamos, parou no discípulo dos discípulos, foi Guilherme Oliveira Martins. Marcelo Grilo tinha sido, Vitor Creio tinha sido, Roberto Carreiro tinha sido, Francisco da Silva tinha sido. Portanto, de várias colorações diárias, o veia-simonismo marca, para bem e para mal, o que são as décadas seguintes da educação de Portugal. Bom, neste quadro, o bloqueamento político. E é um bloqueamento político tanto mais interessante quanto, por exemplo, muitos dos observadores, economistas, observadores da realidade portuguesa e cenaristas, em vésperas do 25 de Abril, ainda não tinham a exata noção da gravidade desse bloqueamento. Há um caso paradigmático. Mário Moreira tinha um livro que foi editado em cima do 25 de Abril e depois retirado, por óbvio desajustamento temporal, em que ele falava dos vários cenários possíveis da economia, da sociedade e da política portuguesa. Achando que o mais provável era uma transição para um modelo
não diria social-democrata, mas democracia social, e uma transição sem ruptura, sem revolução. Tenho mesmo a convicção de que ele defendia isso, mas já não ouso dizer tanto, para não ser objeto de desmentir. O que é facto é que isto, portanto, era editado pela Moraes, lembra? E, portanto, isto para dizer que muitos entendiam que existia o bloqueamento, não previram as consequências desse bloqueamento, nomeadamente em termos revolucionários. E chegamos a 74. E em 74 o país teve de enfrentar, e perdoam-me aqueles aqui presentes, já me ouviram dizer isto algumas vezes, quer dizer que nessa matéria o pensamento não evoluiu, está mais ou menos constante. O país enfrentou 4 desafios praticamente em simultâneo. A descolonização, a democratização, a integração europeia e a criação de uma nova economia. Nenhum outro antigo império da Europa Ocidental enfrentou no mesmo tempo histórico todos estes desafios. A Espanha descolonizou no século XIX, a França e a Inglaterra, o Reino Unido, já tinham democracias e relativamente sólidas economias de mercado. Quando descolonizaram e avançaram em tempos diferentes para a aventura europeia, Portugal fez isto tudo em simultâneo. Quando digo em simultâneo é em 2 décadas e meia, 3 décadas. Não houve oportunidade de primeiro fazer a descolonização durante uma década ou 2, depois fazer a implantação democrática numa década ou 2, a seguir integrar a Europa numa década ou 2 e finalmente criar uma nova economia. Estes desafios não foram enfrentados com o mesmo grau de êxito, mas claro que era deles, era de fogo. Primeira descolonização significava pôr termo a um ciclo imperial de 5 séculos. E, portanto, significava uma outra concepção do Estado. E uma outra concepção de ligação entre a sociedade e o Estado. A creche da descolonização foi tardia. Foi feita no meio de uma revolução em que se discutia o poder político nas antigas colónias e o poder político na antiga metrópole. Ao mesmo tempo. Podemos sempre discutir se o poder político que se debatia na antiga metrópole não era, sobretudo, ou em larga medida, por causa do poder político das antigas colónias. Sobretudo no caso do Partido Comunista. Mas isso é uma discussão interminável. A democratização. Pela primeira vez, Portugal iria ter uma democracia. A monarquia constitucional não fora democrática, a Primeira República não fora democrática. Ia ter, depois de um regime que representava uma reafirmação do Portugal legitimista que tinha passado à clandestinidade durante o liberalismo oitocentista, tinha reaparecido no franquismo, no sidonismo, sempre que pôde, e certamente no salazarismo, noutros trajes, noutras vestes e noutro contexto. Mas que democracia é essa que, não tendo antecedentes, era construída a partir de uma revolução com um forte controle e tutela militar que durou até 1982, coisa que às vezes tenho dificuldade de explicar aos meus alunos, como foi um processo de 8 anos, desde 74 a 82. E que democracia que realmente não tinha precedentes nem a nível nacional nem a nível local. Embora eu respeito, obviamente, as teses defensoras da tradição da autonomia do poder local, que a monarquia absolutista e o esclarecido sempre puderam cercear. Terceiro, a integração europeia. É certo que Portugal tinha integrado a EFTA, o que já tinha sido uma mini-revolução para a lógica autárcica originária do salazarismo. É certo que, mais um outro aspecto interessante, tinha sido negociado e celebrado em 72 um acordo preferencial com as comunidades europeias, mas que não é exatamente o mesmo que a integração de pleno direito nessas comunidades. E Portugal fez em 12 anos o percurso que grandes economistas fizeram em 40. Portanto, consolidando uma zona de comércio livre, afirmando uma união aduaneira, avançando para um mercado comum e uma união económica e finalmente chegando a uma união monetária. O que a Alemanha, a França e a Itália tinham feito entre meados dos anos 50 e 1991.